Na véspera do casamento da minha filha, ela me disse algo devastador. Foi como um tapa na cara seguido de um soco no estômago. Mãe, o melhor presente de casamento seria você se afastar de nós. Essas palavras saíram da boca da minha própria filha e despedaçaram meu coração. O que fiz depois mudou nossas vidas para sempre e deixou 200 convidados em estado de choque. Meu nome é Solange e sempre tive uma relação muito próxima com minha filha Juliana. Desde que meu marido faleceu há 5 anos, éramos só nós duas contra o mundo, pelo menos até que Rodrigo apareceu na nossa vida. Juliana conheceu Rodrigo em um evento beneficente aqui em São Paulo. Ele parecia perfeito, advogado bem-sucedido, educado, charmoso e, segundo ele, vinha de uma família tradicional de juristas. Em 6 meses estavam noivos e eu estava pagando por um casamento luxuoso que custaria uma fortuna. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram sutilmente. Juliana começou a cancelar nossos almoços de domingo, aqueles encontros sagrados que tínhamos desde que ela era pequena. Nossas conversas por telefone ficavam cada vez mais curtas, e sempre que eu mencionava que queria conhecer a família dele, surgiam desculpas. Estão viajando ou estão muito ocupados com casos importantes, ela dizia. Eu tentava não parecer intrusiva, não queria ser aquela mãe controladora que não consegue soltar a filha, mas algo dentro de mim não se sentia bem. 2 dias antes do casamento, organizei um jantar na minha casa no Jardim Paulista. Queria ter um momento especial com minha filha antes da grande cerimônia. Preparei tudo com tanto carinho. Fiz aquela lasanha que ela sempre amou desde criança. Arrumei a mesa com as flores favoritas dela. Separei o vinho que compramos juntas numa viagem. Era para ser só nós duas, mãe e filha, conversando sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o futuro. Juliana chegou 1 hora atrasada e acompanhada por Rodrigo. Apesar de eu ter deixado claro que havia planejado um encontro só entre nós, meu coração apertou quando vi os dois entrando juntos, mas forcei um sorriso. Rodrigo, que surpresa, eu disse tentando disfarçar a decepção. Ele sorriu aquele sorriso ensaiado e respondeu que não queria deixar Juliana dirigir sozinha à noite. Como se minha filha de 32 anos não tivesse dirigido sozinha a vida inteira. Enquanto eu servia a ceia que havia preparado com tanto carinho, Rodrigo ficava mexendo no celular constantemente. Juliana parecia tensa, diferente, como se estivesse representando um papel. Tentei puxar conversa sobre a lua de mel, sobre os planos para depois do casamento, mas as respostas eram vagas e Rodrigo sempre interrompia para dar sua opinião. Quando Juliana foi ao banheiro, ele finalmente parou de olhar para o celular e me encarou. Dona Solange começou com uma voz controlada. Precisamos esclarecer alguns pontos sobre o futuro. Coloquei os talheres sobre a mesa e o olhei diretamente. Que pontos, Rodrigo? Ele se ajeitou na cadeira, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação de negócios. Juliana e eu estamos de acordo que depois do casamento gostaríamos de estabelecer nossa independência completa. É natural que vocês queiram seu espaço, respondi, embora algo no tom dele me deixasse inquieta. Meu estômago começou a embrulhar. Não se trata só de espaço físico, ele continuou. Também se trata de autonomia financeira e emocional. A forma como ele falava, tão calculada, tão fria, me fez perceber que aquilo estava ensaiado. Juliana voltou nesse momento e sentou ao lado dele. Mamãe, o que Rodrigo está tentando dizer é que queremos começar nossa vida sem interferências. Você tem sido um pouco controladora. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. Controladora? Estou pagando pelo casamento que vocês quiseram. Comprei o apartamento onde vão morar. Exatamente, Rodrigo interrompeu. Sua generosidade acaba criando dependência. E dependência gera controle. Juliana parecia desconfortável, mas concordou com a cabeça. Mamãe, depois do casamento acho melhor reduzirmos nosso contato por um tempo, talvez meses, para nos ajustarmos à nova vida. Meu coração estava acelerado. Minha filha, minha Juliana, estava dizendo aquilo? A menina que me ligava todos os dias, que dividia comigo cada alegria e cada tristeza? E o apartamento? Perguntei, tentando manter a voz firme. Esse foi um presente.
Sobre isso, Rodrigo pigarreou. Acho que seria melhor transferir a escritura diretamente para o nome da Juliana para evitar futuras complicações. Foi nesse momento que tudo ficou claro para mim. Não era minha filha falando, eram as palavras dele através da boca dela. Em 6 meses, esse homem tinha conseguido afastar Juliana de mim, a ponto dela aceitar cortar contato com a própria mãe. Olhei para minha filha e mal a reconheci. Onde estava aquela menina vibrante e independente que eu havia criado? Onde estava a Juliana que sempre vinha até mim quando precisava de conselho? Entendo, disse com uma calma que não sentia. Vou pensar sobre isso. O resto do jantar aconteceu em um silêncio pesado e desconfortável. A lasanha que preparei com tanto carinho ficou pela metade nos pratos. O vinho não foi aberto. A sobremesa que eu tinha feito especialmente continuou na geladeira. Quando eles foram embora, Rodrigo me deu um abraço formal e frio. Juliana me abraçou também, mas foi rápido, sem aquele carinho de sempre. Tenho certeza que a senhora vai entender, mamãe, ela sussurrou. É melhor assim. Fiquei sentada sozinha no living, olhando os pratos pela metade e pensando no que acabara de acontecer. As flores que arrumei com tanto cuidado pareciam murchar diante dos meus olhos. A mesa que preparei com amor estava uma bagunça silenciosa. Minha casa, que sempre foi tão cheia de vida quando Juliana estava por perto, agora parecia um túmulo. Aquela foi a noite mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto, repassando cada conversa, cada gesto, cada mudança no comportamento da minha filha nos últimos meses. Como eu não tinha percebido antes? Os sinais estavam todos ali. O distanciamento gradual, as desculpas constantes, a forma como ela sempre defendia Rodrigo, mesmo quando ele estava claramente errado. A maneira como ela tinha mudado até o jeito de se vestir e de falar. Às 3 da manhã, não aguentei mais ficar deitada. Levantei, fiz um café bem forte e abri meu notebook. Se Rodrigo achava que eu ia simplesmente aceitar perder minha filha sem lutar, ele estava muito enganado. Comecei a pesquisar sobre Rodrigo Mendonça, o homem que em 48 horas se casaria com minha filha. Digitei o nome dele em todos os sites de busca que conhecia. Procurei em redes sociais, em sites de notícias, em registros profissionais. O que descobri nas horas seguintes mudou tudo. Rodrigo Mendonça não era advogado formado como dizia. Ele tinha abandonado o curso no 3º ano. A tradicional família de juristas não existia. Seus pais eram professores aposentados que mal falavam com ele há anos. E o pior de tudo, ele tinha um histórico de relacionamentos com mulheres bem-sucedidas financeiramente, seguidos de separações onde ele sempre saía com uma parte considerável dos bens. Encontrei 3 casos parecidos. 3 mulheres que haviam se relacionado com ele, que haviam sido isoladas de suas famílias e amigas, e que depois perderam dinheiro, imóveis e investimentos. Uma delas tinha até conseguido uma medida protetiva contra ele. Enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, comecei a entender o plano dele. Isolar Juliana de mim, garantir a transferência do apartamento para o nome dela e eventualmente convencê-la a vender o imóvel para investir em algum negócio promissor que ele controlaria. Era um golpe elaborado, cuidadoso, cruel. O sol estava nascendo quando tomei minha decisão. Não ia confrontá-lo diretamente. Isso só o alertaria. Não ia cancelar o casamento, Juliana não acreditaria em mim neste ponto. Ela estava completamente enfeitiçada por ele. Eu precisava de algo mais impactante, algo que expusesse a verdade de uma forma que ninguém pudesse ignorar. Peguei o telefone e liguei para minha advogada, Carmen, uma amiga de longa data. Carmen, preciso de ajuda urgente e discreta, falei assim que ela atendeu. Solange? São 6 da manhã. O que aconteceu? Encontrei coisas sobre o Rodrigo. Coisas graves, e o casamento é amanhã. Nas 24 horas seguintes, elaboramos um plano. O casamento ia acontecer conforme programado, mas com uma pequena alteração que ninguém esperava, uma alteração que mudaria tudo. Mas antes de continuar,
verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Carmen chegou à minha casa às 7 da manhã daquele sábado, um dia antes do casamento. Ela trazia uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. Solange, o que você descobriu é grave, ela disse assim que entrou. Muito grave. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde horas antes eu tinha jantado com Juliana e Rodrigo, e ela espalhou documentos por toda a superfície. Consegui contato com as 3 mulheres que você encontrou nas pesquisas, Carmen explicou. 2 delas aceitaram dar depoimento. A terceira está com muito medo ainda, mas forneceu informações extraoficialmente. Peguei o primeiro documento. Era uma declaração de uma mulher chamada Patrícia, 38 anos, empresária. Ela descrevia como tinha conhecido Rodrigo em um evento corporativo, como ele tinha se apresentado como advogado especializado em direito empresarial, como em poucos meses já morava com ela e tinha acesso às suas contas. Quando ela finalmente percebeu que algo estava errado, ele já havia transferido R$200 mil de uma conta conjunta que ela ingenuamente havia aberto. Patrícia disse que ele desapareceu da noite para o dia, deixando apenas uma carta dizendo que o relacionamento não estava funcionando. Ela nunca conseguiu recuperar o dinheiro. Senti meu estômago revirar. R$200 mil. E aquele homem estava prestes a se casar com minha filha. A segunda história era ainda pior. Uma médica chamada Beatriz tinha se relacionado com Rodrigo por 1 ano. Ele a convenceu a vender a clínica que ela tinha construído com tanto esforço, prometendo que investiriam juntos em um negócio maior e mais lucrativo. Assim que o dinheiro da venda caiu na conta, Rodrigo desapareceu. Beatriz entrou em depressão profunda, quase perdeu o direito de exercer a medicina por causa do estado emocional em que ficou. A terceira mulher não quis se identificar completamente, mas através de um investigador particular que Carmen contratou às pressas, descobrimos que ela havia conseguido uma medida protetiva contra Rodrigo depois que ele a ameaçou quando ela se recusou a lhe emprestar dinheiro. Carmen, como ele consegue fazer isso repetidamente? Perguntei sentindo uma mistura de raiva e desespero. Como ninguém o deteve antes? Porque ele é muito bom no que faz, Solange, ela respondeu. Ele escolhe mulheres inteligentes e bem-sucedidas, mas que têm alguma vulnerabilidade. Patrícia tinha acabado de sair de um divórcio difícil. Beatriz estava sobrecarregada, tocando a clínica sozinha e sonhando em expandir. E sua Juliana, ela fez uma pausa, perdeu o pai há 5 anos e provavelmente ainda está processando esse luto. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha filha, minha Juliana. Como eu deixei isso acontecer debaixo do meu nariz? Você não deixou acontecer. Carmen segurou minha mão. Ele é um manipulador profissional, mas agora temos 24 horas para impedir que ele arruíne a vida da Juliana. O que você sugere? Perguntei enxugando as lágrimas. Carmen abriu a pasta que havia trazido. Vamos expor tudo. Publicamente. No casamento. Você está louca? Exclamei. Isso vai humilhar a Juliana na frente de todo mundo. Eu sei, e acredite, pensei em todas as alternativas possíveis. Se você mostrar isso para ela em particular, ele vai convencê-la de que são mentiras, que você está inventando tudo por ciúmes. Se você tentar cancelar o casamento, ele vai virar a Juliana completamente contra você. A única forma é fazer isso de uma maneira tão pública e com tantas provas que ela não tenha escolha além de acreditar. Passei o resto do dia ajudando Carmen a organizar os documentos. Fizemos cópias de tudo. Histórico acadêmico de Rodrigo mostrando que ele não tinha completado a faculdade de Direito. Registros de endereços anteriores que não batiam com o que ele contava. Prints de redes sociais onde ele aparecia com outras mulheres em datas que coincidiam com os relacionamentos anteriores. Depoimentos das vítimas. Comprovantes de transferências bancárias suspeitas. Até encontramos fotos dele com carros de luxo que sabíamos que não eram dele, postadas nas redes sociais para dar impressão de sucesso. Carmen teve uma ideia brilhante.
Vamos fazer envelopes diferentes para diferentes convidados. Alguns vão receber os documentos acadêmicos, outros as declarações das ex-namoradas, outros os registros financeiros. Assim, quando as pessoas começarem a conversar entre si, vão montar o quebra-cabeça completo. É cruel, eu disse. Mas necessário, ela completou. Trabalhamos até altas horas da madrugada. Imprimimos, organizamos, selamos 200 envelopes, cada um com uma parte diferente da verdade sobre Rodrigo Mendonça. Eu mal consegui dormir de novo naquela noite. Ficava imaginando o rosto de Juliana, o choque, a dor, a humilhação. Mas também imaginava o que aconteceria se eu não fizesse nada. Imaginava minha filha presa em um casamento com um golpista, isolada de mim, sendo roubada aos poucos até não sobrar nada. O dia do casamento amanheceu ensolarado e bonito. Irônico, pensei, para um dia que seria tão sombrio. O espaço de eventos que Juliana havia escolhido ficava no alto da Boa Vista, um lugar sofisticado e caro com vista para a Mata Atlântica. Cheguei 3 horas antes do início da cerimônia. Estava impecável no meu vestido verde esmeralda, cabelo e maquiagem perfeitos. Por fora, eu era a mãe da noiva radiante. Por dentro, era uma mulher prestes a fazer a coisa mais difícil da sua vida. A organizadora do evento me cumprimentou animada. Dona Solange, está tudo lindo. A Juliana vai ficar encantada. Sorri forçadamente. Tenho certeza que será um dia inesquecível. Carmen chegou logo depois, vestida elegantemente e carregando uma maleta discreta. Dentro estavam todos os envelopes. Conversamos rapidamente com os garçons. Eles acharam estranho o pedido de colocar envelopes lacrados debaixo de cada prato, mas como eu estava pagando uma fortuna por aquele evento, não questionaram muito. Expliquei que eram mensagens especiais para os convidados, uma surpresa que eu havia preparado. Eles concordaram e começaram a distribuir os envelopes conforme o mapa de mesas que fornecemos. Cada envelope tinha um número correspondente a um lugar específico. Tínhamos planejado tudo meticulosamente para garantir que as informações mais chocantes ficassem espalhadas por diferentes mesas, forçando as pessoas a conversarem entre si. Os convidados começaram a chegar. Amigos da família, colegas de trabalho de Juliana, alguns parentes distantes. Todo mundo comentava como estava bonita a decoração. As flores brancas por toda parte, as luzes delicadas penduradas criando um ambiente de conto de fadas. Se ao menos soubessem, pensei. Encontrei Juliana no salão da noiva. Ela estava deslumbrante no vestido de renda, o cabelo preso em um coque elegante decorado com pequenas flores. "Mãe!" ela exclamou ao me ver, os olhos brilhando de felicidade. Por um momento, vi novamente minha menina. Não a mulher distante das últimas semanas, mas minha Juliana de sempre. Abracei-a com força, tentando memorizar aquele momento, sabendo que em poucas horas tudo mudaria. "Você está linda, filha", sussurrei no ouvido dela. Sobre o jantar de ontem, ela começou parecendo desconfortável. Balancei a cabeça. "Não vamos falar disso agora. Hoje é seu dia. Quero que seja perfeito." E seria perfeito de um jeito que ela jamais imaginava. A cerimônia começou pontualmente às 5 da tarde. Eu estava sentada na primeira fileira, assistindo minha filha caminhar pelo corredor decorado com pétalas de rosas. Rodrigo a esperava no altar com aquele sorriso confiante que agora me dava náuseas. O celebrante conduziu a cerimônia. Os votos foram trocados, palavras bonitas sobre amor eterno e compromisso. As alianças foram colocadas nos dedos. O beijo selou a união diante de todos. Fotografei cada momento mentalmente, sabendo que o que viria a seguir destruiria todas aquelas imagens perfeitas. A recepção começou com música suave, e os convidados se acomodando nas mesas decoradas com arranjos elaborados. O jantar foi servido. Pratos sofisticados que eu nem conseguia olhar porque meu estômago estava embrulhado de nervosismo. Carmen, sentada em uma mesa próxima, me lançou um olhar encorajador. Era a hora. Me levantei e caminhei até o DJ. "Antes do brindis dos padrinhos, preciso fazer um anúncio", disse a ele.
Pode me dar o microfone? Claro, dona Solange, a senhora é quem manda, ele respondeu sorrindo. Peguei o microfone e o som da música foi abaixando gradualmente. 200 pares de olhos se voltaram para mim. Na mesa principal, Juliana sorria expectante, provavelmente imaginando que eu faria um discurso emocionado de mãe. Rodrigo, ao lado dela, parecia levemente desconfortável com minha presença no centro das atenções. Boa noite a todos, comecei. Como mãe da noiva, não poderia estar mais feliz por este dia especial. Juliana, minha filha, sempre foi minha maior alegria. Fiz uma pausa, sentindo todas as atenções em mim. Para celebrar esta união, preparei algo único. Por favor, olhem debaixo de seus pratos. Vocês vão encontrar um envelope. Gostaria que todos abrissem agora. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. As pessoas começaram a procurar debaixo dos pratos e encontrar os envelopes brancos lacrados. O que é isso, mãe? Juliana perguntou confusa, ainda sorrindo. Um presente de casamento muito especial, respondi mantendo minha voz firme embora meu coração estivesse acelerado. Rodrigo foi o primeiro a abrir o envelope na mesa principal. Vi o exato momento em que a cor desapareceu do rosto dele. Dentro do seu envelope estava um dossiê completo, cópias do histórico acadêmico incompleto, declarações das ex-namoradas, registros de dívidas não pagas, até uma cópia da medida protetiva que uma das vítimas havia conseguido contra ele. Isso é difamação. Ele gaguejou se levantando bruscamente, mas já era tarde demais. Por todo o salão, os convidados abriam seus envelopes. Alguns tinham registros financeiros, outros tinham capturas de tela das mentiras dele em redes sociais, outros ainda tinham declarações detalhadas de pessoas que ele havia enganado. O que está acontecendo? Juliana pegou o envelope com mãos trêmulas, os olhos arregalados enquanto lia o conteúdo. A verdade, filha, respondi me aproximando dela. Este homem não é quem diz ser. Ele fez isso antes com outras mulheres. Isolar elas das famílias, garantir acesso aos bens e depois desaparecer. Isso é absurdo. Rodrigo tentou arrancar o envelope da mão de Juliana, mas ela recuou. É verdade? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Você nem é advogado formado? O silêncio que se seguiu foi a resposta. Por todo o salão, os convidados conversavam em voz baixa, chocados pelas revelações. Como você pôde? Juliana se levantou, lágrimas descendo pelo rosto e estragando a maquiagem que havia sido aplicada com tanto cuidado. Todo esse tempo, tudo eram mentiras? Rodrigo olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. A máscara de homem charmoso e bem-sucedido desapareceu, revelando uma expressão fria que eu sempre suspeitei existir por trás do sorriso ensaiado. Você não precisava fazer isso, ele me disse com raiva contida. Podíamos ter chegado a um acordo. Não faço acordos com gente que tenta roubar minha filha, respondi com firmeza. O resto da noite foi caótico. Juliana, completamente arrasada, se trancou em um dos salões anexos do espaço de eventos. Convidados saíram confusos, alguns indignados em nome dela, outros simplesmente chocados pelo espetáculo inesperado. Rodrigo desapareceu rapidamente, não sem antes me lançar um olhar que prometia vingança. Fiquei até o final, supervisionando o desmonte de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Quando todos foram embora, sentei sozinha em uma das mesas vazias, rodeada de arranjos florais que custaram uma fortuna e pratos de comida intactos. Havia salvado minha filha de um golpista, mas também havia destruído o sonho dela. Enquanto as luzes do salão eram apagadas uma a uma, me perguntei se algum dia ela me perdoaria por isso. O dia seguinte ao casamento, que não aconteceu, amanheceu cinzento e frio, como se o clima refletisse o estado de espírito que pairava sobre mim. Sentada na cozinha com uma xícara de café intocada à minha frente, eu esperava. Esperava que Juliana ligasse, que aparecesse na minha porta furiosa, que desse algum sinal de vida. Mas o telefone permanecia em silêncio e aquele silêncio era ensurdecedor. Carmen ligou por volta das 10 da manhã. Solange, Rodrigo entrou em contato com um advogado conhecido meu, ela informou.
Está ameaçando processar você por difamação, humilhação pública e uma lista de outras acusações. Soltei uma risada seca. Que tente. Temos provas suficientes para sustentar cada palavra daqueles documentos. É exatamente o que disse ao colega dele. Carmen respondeu. Mas Solange, ele parece determinado a se vingar de alguma forma. Tenha cuidado. Estou mais preocupada com a Juliana agora, confessei. Não tive notícias dela desde ontem à noite. É normal, ela está processando tudo. Dê tempo a ela. Mas o tempo parecia se arrastar de forma dolorosa. Cada minuto sem notícias da minha filha era uma tortura. Tentei ligar algumas vezes, mas caía direto na caixa postal. Mandei mensagens que ficaram sem resposta. A casa parecia vazia demais, silenciosa demais, fria demais. Foi só por volta das 3 da tarde que ouvi uma batida na porta. Pelo olho mágico, vi Juliana. Ela estava pálida, com olhos inchados de tanto chorar, vestindo uma calça de moletom e camiseta, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito. Tão diferente da noiva radiante de ontem. Abri a porta imediatamente, resistindo ao impulso de abraçá-la. Juliana parecia tão frágil, como se pudesse se quebrar ao menor toque. Posso entrar? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Me afastei para deixá-la passar. Ela entrou devagar, olhando ao redor da casa como se a visse pela primeira vez. Quer um café? Um chá? Ofereci, tentando encontrar alguma normalidade naquela situação extraordinária. Juliana balançou a cabeça e se sentou no sofá da sala, abraçando uma almofada contra o peito, como fazia quando era criança, e estava assustada. Por que você fez daquele jeito? Ela perguntou diretamente me encarando. Por que na frente de todo mundo? Por que no dia do meu casamento? Me sentei na poltrona em frente a ela, não muito perto para não invadir seu espaço. Você teria acreditado em mim se eu mostrasse esses documentos antes? Se eu tivesse dito que seu noivo perfeito era um impostor? Juliana desviou o olhar. Você poderia ter tentado. Eu tentei, Juliana. Quando perguntei sobre a família dele que nunca aparecia, quando sugeri adiar o casamento para conhecê-los melhor, quando pedi para verificar as referências do escritório onde ele dizia trabalhar. Cada vez que levantei uma dúvida, você se afastou mais de mim. Ele estava te isolando de mim sistematicamente. Eu o amava. Lágrimas silenciosas começaram a descer pelo rosto dela. Eu realmente o amava, mãe. Você amava a pessoa que ele fingia ser, corrigi suavemente. Um homem que nem mesmo existia. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas continuando a cair. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de dor. Você sabe o que é mais difícil? Não é descobrir que ele mentiu. É perceber que eu me perdi no meio disso tudo. Olho para os últimos meses e não reconheço a mulher que eu me tornei. Ele era muito convincente, filha. Manipuladores como ele estudam suas vítimas, sabem exatamente o que dizer e quando dizer. Ele disse que você era controladora, Juliana continuou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Que usava seu dinheiro para me manipular, que precisávamos estabelecer limites claros. E eu acreditei. Acreditei porque ele parecia tão sincero, tão preocupado com nosso futuro juntos. E você o confrontou? Perguntei. Ele ligou hoje de manhã. Ela revelou. Umas 10 vezes. Finalmente atendi na 11ª ligada porque ele não parava. Meu coração acelerou. E o que ele disse? Que tudo foi um mal-entendido, que você distorceu a verdade porque não queria me ver feliz e independente, que ainda podíamos fugir juntos e recomeçar longe de você, longe de todo esse escândalo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E o que você respondeu? Juliana me olhou diretamente pela primeira vez desde que chegou. Desliguei na cara dele. Depois bloqueei o número. Um alívio tão grande me invadiu que quase desabei na cadeira. Essa é minha filha. Mas estou com raiva de você também, ela acrescentou rapidamente. Pela forma como fez, na frente de todo mundo. Foi humilhante, mãe. Todo mundo viu. Meus amigos, colegas de trabalho, família distante, todo mundo sabe agora.
Eu sei e sinto muito por isso, admiti. Mas não sinto por ter impedido que ele arruinasse sua vida. Se eu tivesse feito de forma privada, ele teria te convencido de que eu estava mentindo. Você já estava começando a duvidar de mim, admite. Juliana não respondeu, mas a forma como desviou o olhar foi resposta suficiente. O que fazemos agora? Ela perguntou depois de um longo silêncio. Agora você fica aqui comigo uns dias, longe de tudo. Descansamos, processamos o que aconteceu, depois começamos a reconstruir, um passo de cada vez. E se ele tentar alguma coisa? Ouvi Carmen dizer que está ameaçando processar você. Que tente, respondi com mais confiança do que realmente sentia. Estamos preparadas para isso. Juliana passou aquela noite na antiga casa dela, o quarto que tinha sido seu durante toda a infância e adolescência. Ouvi ela chorando baixinho pela madrugada e precisei de toda a minha força para não entrar lá e abraçá-la. Ela precisava processar aquela dor sozinha, no seu próprio tempo. Tudo o que eu podia fazer era estar ali quando ela precisasse. Uma semana se passou. Uma semana estranha onde Juliana e eu reconstruíamos lentamente nossa relação, conversando sobre o que havia acontecido, sobre os sinais que ambas deixamos passar, sobre como ela tinha mudado sem perceber. Ela começou a fazer terapia, algo que a terapeuta disse que seria fundamental para processar não só a traição, mas também o trauma de ter sido manipulada tão profundamente. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo desmoronou de novo. A campainha tocou às 6 horas. Olhei pelo olho mágico e vi um policial na porta. Meu estômago se revirou. Senhora Solange Santos? Ele perguntou quando abri a porta. Sou eu, respondi com a voz tensa. Preciso que me acompanhe à delegacia. Temos algumas perguntas sobre certas transações financeiras. Transações financeiras? Repeti confusa. Que tipo de transações? Prefiro não discutir detalhes aqui. A senhora pode me acompanhar voluntariamente ou posso voltar com um mandado. Juliana apareceu atrás de mim ainda de pijama. O que está acontecendo, mãe? Não sei, filha, mas vou descobrir. Me dirigi ao policial. Posso me trocar e ligar para minha advogada? Vou voluntariamente. Na delegacia, fui conduzida a uma sala pequena e sem janelas. Um delegado de meia-idade, que se apresentou como Garcia, colocou uma pasta grossa na minha frente. Senhora Santos, a senhora é proprietária da empresa Santos Consultoria Financeira? Sim, respondi cautelosamente. Fundei a empresa há 15 anos. O delegado Garcia abriu a pasta e espalhou vários documentos na mesa. Reconheci extratos bancários, contratos e o que pareciam ser declarações de impostos. Recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades fiscais e lavagem de dinheiro envolvendo sua empresa. Os documentos sugerem que a senhora transferiu quantias significativas para contas no exterior sem a devida declaração. Meu sangue congelou. Isso é completamente falso. Minha empresa opera com total transparência. Todos os nossos clientes são legítimos e todas as transações estão documentadas e declaradas. Então, como explica essas transferências? Ele empurrou alguns papéis na minha direção. Eram comprovantes de transferências para contas nas Ilhas Cayman, todas aparentemente com minha assinatura. Peguei os documentos com mãos trêmulas. Essas assinaturas são falsificadas, respondi imediatamente. Nunca autorizei essas transferências. Nunca mantive contas em paraísos fiscais. Senhora Santos, compreendo sua negativa, mas as evidências são bastante convincentes. Temos registros de transações suspeitas nos últimos 3 meses, coincidentemente começando na época em que sua filha ficou noiva. Foi nesse momento que tudo ficou claro. Rodrigo tinha plantado essas evidências para me incriminar, provavelmente preparando esse plano há meses como um seguro caso algo desse errado. E eu, ao expô-lo publicamente no casamento, tinha ativado esse plano B. Isso é uma armação, afirmei com convicção. Um homem chamado Rodrigo Mendonça está tentando me desacreditar e se vingar porque impedi o casamento dele com minha filha depois de descobrir que ele era um golpista. O delegado Garcia levantou uma sobrancelha. Ah, sim, o famoso casamento cancelado. Estamos cientes disso.
Na verdade, foi o Sr. Mendonça quem apresentou essa denúncia. E vocês acreditaram nele depois de tudo o que ele fez? Protestei. Senhora Santos, não estamos julgando disputas familiares. Estamos investigando possíveis crimes financeiros apoiados por documentação substancial. Foi quando Carmen chegou, interrompendo o interrogatório. Ela pediu tempo para analisar todos os documentos e preparar uma defesa adequada. Minha cliente vai cooperar integralmente, ela garantiu, mas preciso de acesso completo a todas as evidências e tempo para analisá-las. Além disso, exijo que seja considerado o contexto em que surgiram essas acusações. Fui liberada algumas horas depois com a condição de não sair da cidade e permanecer disponível para mais interrogatórios. No carro, finalmente desabei. Ele falsificou tudo, Carmen. Documentos, assinaturas, extratos. Como vamos provar isso? Vamos contratar peritos em grafologia para analisar as assinaturas, ela explicou. Também vamos solicitar os registros originais dos bancos, que certamente mostrarão discrepâncias com esses documentos forjados. Mas Solange, isso é sério. Rodrigo está jogando para ganhar e tem recursos. Que recursos? Ele nem é advogado de verdade. Talvez não seja, mas claramente tem conexões no submundo da falsificação de documentos. E o mais preocupante, parece ter acesso a informações privadas da sua empresa. Como conseguiu timbres oficiais, números de conta, detalhes de clientes? A resposta me atingiu como um raio. O sistema da empresa foi invadido há 2 meses. Na época, pensamos que era só uma tentativa de phishing que não resultou em nada, já que nossos técnicos não detectaram vazamento de dados. Ou seu técnico não era tão bom quanto o hacker contratado por Rodrigo, Carmen concluiu. Chegando em casa, encontrei Juliana cercada de caixas. Ela estava empacotando as coisas que tínhamos trazido do apartamento que ela ia dividir com Rodrigo. O que aconteceu na delegacia? Ela perguntou ansiosa. Expliquei sobre as acusações e nossa teoria sobre a origem dos documentos falsificados. Aquele desgraçado, ela murmurou. Ele teve acesso ao meu notebook várias vezes. Até compartilhei senhas com ele quando estávamos planejando a lua de mel. E uma vez me pediu para verificar um e-mail do trabalho enquanto ele estava na minha empresa. Disse que era urgente e que não conseguia acessar pelo celular. Provavelmente estava coletando informações desde o início, concluí. Isso era parte do plano dele o tempo todo. Se o casamento acontecesse, ele teria acesso legítimo a tudo. Se algo desse errado tinha um plano B para te destruir, Juliana completou horrorizada. Mãe, isso é minha culpa. Praticamente entreguei tudo para ele de bandeja. Não, filha, a culpa é exclusivamente dele, afirmei com firmeza. Você foi vítima, assim como eu. As semanas seguintes foram um pesadelo. A notícia da investigação vazou, provavelmente pelo próprio Rodrigo, e minha empresa começou a perder clientes. Pessoas que confiavam em mim há anos, de repente, questionavam minha integridade. Contratos foram cancelados, reuniões desmarcadas, portas fechadas na minha cara. A reputação que construí ao longo de décadas estava sendo destruída por documentos falsificados e acusações mentirosas. Mas não íamos desistir. Carmen trabalhou incansavelmente, contratando peritos, coletando evidências e construindo nossa defesa. E enquanto isso, Rodrigo permanecia livre, provavelmente rindo da destruição que havia causado. Mas o que ele não sabia era que subestimar uma mãe protegendo sua filha era o maior erro que poderia cometer. E eu estava apenas começando a lutar. 2 semanas depois da minha ida à delegacia, Carmen, Juliana e eu estávamos sentadas na minha sala, planejando o nosso contra-ataque. Precisamos desmascarar Rodrigo completamente, disse Carmen. Não basta apenas provar que os documentos contra você são falsos. Precisamos de uma confissão dele. Algo irrefutável que force a polícia a investigá-lo ao invés de você. Foi quando Juliana mencionou algo que mudou tudo. Larissa me ligou ontem, ela disse. Larissa era uma amiga arquiteta que havia herdado recentemente uma construtora do pai falecido. Ela estava preocupada porque um homem chamado Marcelo, que eu havia apresentado a ela meses atrás em um happy hour do trabalho, estava ligando quase todo dia, convidando-a para sair. Senti meu estômago afundar. Marcelo.
O suposto amigo de faculdade de Rodrigo, que aparecia ocasionalmente nos nossos jantares. Ele está mirando nela agora, concluí. Enquanto Rodrigo trabalha para me destruir, o cúmplice dele já está preparando o terreno para o próximo golpe. Precisamos avisar a Larissa imediatamente. Juliana se levantou alarmada. Carmen segurou o braço dela. Ou podemos usar isso a nosso favor. Se conseguirmos que o Marcelo confesse o esquema deles, teremos munição contra o Rodrigo também. Naquela mesma tarde, nos reunimos com Larissa em um café discreto no centro da cidade. Ela era uma mulher de 35 anos, cabelos curtos e olhar inteligente, mas agora demonstrava preocupação. Depois que Juliana contou tudo o que tinha acontecido, Larissa ficou pálida. Meu Deus! E eu achando que era só um cara interessado. Ele faz perguntas sobre a construtora o tempo todo. Quer saber sobre contratos, valor de mercado, se estou pensando em vender. É exatamente o padrão deles, confirmei. Eles identificam mulheres vulneráveis com patrimônio e criam uma estratégia de aproximação. Larissa, você toparia nos ajudar? Seria arriscado, mas você estaria protegida o tempo todo. O que precisam que eu faça? Ela perguntou sem hesitar. Admirei sua coragem. Que continue saindo com ele, mas documentando tudo. Vamos equipá-la com dispositivos de gravação, Carmen explicou. E teremos um investigador acompanhando de longe. Foi assim que conheci o Sr. Nogueira, um investigador particular que Carmen havia contratado. Ele era um homem de 60 anos, ex-policial com 35 anos de experiência. Já vi muitos casos assim, ele disse quando nos reunimos para planejar. Esses golpistas sempre seguem o mesmo manual. A chave é fazê-los se sentirem confiantes o suficiente para revelar o jogo todo. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada. Alô, senhora Santos? Meu nome é Regina Mendonça. Preciso falar com a senhora sobre meu filho. A voz do outro lado da linha soava cansada, carregada de anos de sofrimento. Concordei em encontrá-la em um café afastado do centro, longe de olhares curiosos. Quando Regina entrou, reconheci imediatamente os olhos dela. Eram do mesmo tom de Rodrigo, mas sem aquele brilho calculista. Havia apenas tristeza e culpa naquele olhar. Obrigada por me receber, ela disse sentando-se. Eu não sabia se deveria procurá-la, mas não consigo mais ficar em silêncio. Pedi um chá para ela e esperei. Regina passou alguns minutos olhando pela janela, como se organizasse os pensamentos. Primeiro, quero pedir desculpas pelo que meu filho fez à sua família e agradecer por ter impedido aquele casamento. Não esperava ouvir isso, admiti. Se Rodrigo tivesse se casado com sua filha, teria sido a 4ª vez. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. 4ª vez? Mas ele só tem 32 anos. Regina assentiu tristemente. O primeiro casamento foi aos 22 anos, com uma colega da faculdade de Direito, filha de um desembargador. Durou 8 meses, tempo suficiente para ele conseguir uma transferência significativa de dinheiro para investimentos que nunca aconteceram. O segundo foi aos 26, com uma médica 10 anos mais velha. Durou 1 ano. O terceiro, ela fez uma pausa, a voz embargada. O terceiro quase destruiu completamente a moça. Ele a isolou da família, convenceu ela a vender a casa herdada dos pais e desapareceu com o dinheiro. Ouvi em silêncio, sentindo horror e alívio ao mesmo tempo. Horror pelo padrão destrutivo. Alívio por ter conseguido impedir que Juliana se tornasse a 4ª vítima. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque Rodrigo está planejando se vingar de vocês. Ele me ligou anteontem, furioso como nunca. Disse que vocês arruinaram tudo e que vão pagar por isso. Regina abriu a bolsa e tirou um envelope. Encontrei isto no antigo quarto dele na última vez que ficou em casa. Achei que deveria ver. Dentro havia fotografias de várias mulheres. Algumas pareciam recortes de jornais, outras eram fotos casuais. No verso de cada uma havia anotações detalhadas. Nomes, profissões, patrimônio estimado, pontos fracos a explorar. Quando vi uma foto de Larissa entre elas, meu sangue gelou. Ele mantém um arquivo de possíveis alvos, Regina explicou com vergonha na voz.
Mulheres independentes financeiramente ou com acesso a recursos. Essa moça, ela apontou para aí na foto de Larissa, ele já tinha escolhido como próxima. Como ele se tornou assim? Perguntei, incapaz de conter a curiosidade. Como uma mãe como a senhora criou alguém assim? Essa é a pergunta que me atormenta há anos, ela respondeu. Meu marido e eu somos professores aposentados, gente simples, honesta. Criamos Rodrigo com os mesmos valores que ensinamos aos nossos alunos. Mas desde pequeno ele era diferente. Extremamente charmoso quando queria algo, manipulador, capaz de mentir olhando nos olhos sem demonstrar remorso. Tentamos tratamento quando ele era adolescente. Nada funcionou. Quando completou 18, se recusou a continuar qualquer terapia. Voltei para casa com as fotografias e relatei tudo a Carmen e Juliana. Precisamos agir rápido, Carmen disse. Se ele já está planejando vingança, não sabemos o que pode fazer. Foi quando Juliana teve uma ideia arriscada. E se eu fingir que quero voltar com ele? Não! Exclamei imediatamente. De jeito nenhum. Pense bem, mãe. Rodrigo me conhece. Ele acreditaria que eu poderia voltar, especialmente se eu disser que descobri que você falsificou alguns dos documentos do casamento, que me manipulou por ciúmes. É muito perigoso, Carmen ponderou. Mas poderia funcionar. Rodrigo é narcisista o suficiente para acreditar que alguém voltaria para ele. Depois de muita discussão, concordamos com um plano modificado. Juliana não sugeriria uma reconciliação imediata, mas expressaria dúvidas sobre minha versão dos fatos. O objetivo seria marcar um encontro onde ele explicasse o lado dele da história. Equiparíamos Juliana com um gravador de última geração, e o Sr. Nogueira posicionaria sua equipe estrategicamente. No dia seguinte, Juliana enviou a mensagem que havíamos preparado cuidadosamente. Rodrigo, estou confusa com tudo o que aconteceu. Minha mãe está enfrentando acusações graves e começo a questionar se ela não inventou aquelas coisas sobre você por ciúmes. Precisamos conversar. A resposta chegou em menos de 5 minutos. Sempre soube que você eventualmente veria a verdade. Sua mãe é manipuladora e está recebendo o que merece. Podemos nos ver hoje à noite. O lugar sugerido por Rodrigo foi um restaurante discreto nos arredores de São Paulo. Equipamos Juliana com um dispositivo minúsculo de gravação e o Sr. Nogueira posicionou 3 membros da equipe dele estrategicamente pelo local. Eu queria estar presente, mas todos concordaram que seria arriscado demais. Passei as horas mais angustiantes da minha vida esperando notícias, imaginando minha filha novamente perto daquele predador. Quando finalmente recebi a mensagem de que o encontro tinha terminado e Juliana estava voltando para casa, quase desabei de alívio. Ele mordeu a isca completamente. Juliana relatou ainda tremendo pela experiência. Não só confessou que falsificou os documentos contra você, como se gabou de como foi genial planejar tudo como um seguro caso algo desse errado. Conseguiu gravar? Perguntei ansiosa. Cada palavra, ela conectou o dispositivo ao computador. A voz de Rodrigo soava confiante, quase arrogante. Sua mãe achou que era esperta me expondo daquele jeito, mas eu sempre tenho um plano B, Juliana. Sempre. Aqueles documentos contra ela foram tão fáceis de falsificar que quase senti pena. E o melhor é que algumas transferências realmente aconteceram. Meu querido Marcelo tem contatos interessantes no setor bancário. Então tudo foi uma armação? Ouvimos a voz de Juliana na gravação. Claro que foi. Assim como são falsas as acusações que sua mãe fez contra mim. A diferença é que eu soube criar evidências convincentes. Ela só tinha suposições e coincidências. Tinha mais, muito mais. Rodrigo detalhava como havia manipulado Juliana desde o início, como planejava acessar meu patrimônio através dela e como estava coordenando com Marcelo o próximo golpe envolvendo Larissa. Isso é ouro, Carmen declarou depois de ouvir a gravação completa. Com isso podemos não só desmontar o caso contra você, mas iniciar um processo criminal contra Rodrigo. No dia seguinte, levamos a gravação para a delegacia, mas o delegado Garcia parecia cético. As gravações podem ser manipuladas, Senhora Santos.
e mesmo sendo autêntica, foi obtida sem conhecimento ou consentimento do Sr. Mendonça, o que levanta questões sobre sua admissibilidade. Mas ele confessa crimes, protestei. A senhora precisa entender que precisamos seguir protocolos legais. Vou encaminhar isso para análise, mas não posso prometer nada. Saímos da delegacia frustradas, mas não derrotadas. Tínhamos uma peça crucial do quebra-cabeça. O próximo passo era encontrar o vínculo entre Rodrigo e as transferências bancárias reais. E para isso, precisávamos de Larissa novamente. Marcelo me convidou para jantar na casa dele amanhã à noite. Larissa informou quando nos reunimos. Disse que tem uma proposta de negócios que pode me interessar. Perfeito, o Sr. Nogueira respondeu. É nossa chance de descobrir mais sobre a operação deles e, possivelmente, identificar o contato no banco. Larissa iria equipada com dispositivos ainda mais sofisticados e o Sr. Nogueira ficaria monitorando de um carro próximo, pronto para intervir se necessário. Na noite marcada, enquanto Larissa se preparava para o encontro, recebi uma ligação inesperada de Regina Mendonça. Senhora Santos, acabei de receber uma visita do meu filho, a voz dela tremia. Ele sabe que falei com vocês, e acho que sabe sobre o plano com aquela moça, a Larissa. Como ele poderia saber? Perguntei sentindo o pânico crescer. Não tenho certeza, mas ele mencionou algo sobre escutar conversas. Acho que vocês podem estar sendo monitoradas. Imediatamente tentei ligar para Larissa, mas ela já havia saído para o encontro. Liguei então para o Sr. Nogueira. Ele prometeu redobrar a vigilância e ficou em alerta máximo. O que não sabíamos era que Rodrigo e Marcelo tinham preparado uma armadilha própria. Passaram-se 2 horas sem notícias, 3 horas, 4. Liguei várias vezes para o Sr. Nogueira, mas caía direto no correio de voz. Para Larissa, a mesma coisa. O pânico estava tomando conta quando meu telefone finalmente tocou. Era um número desconhecido. Quem fala? Atendi com o coração acelerado. Solange Santos, a voz masculina soava distorcida. Se quer ver sua amiga Larissa novamente, venha ao galpão abandonado da construtora dela. Sozinha. Tem 30 minutos. Quem está falando? O que fizeram com a Larissa? O relógio está correndo, senhora Santos. 30 minutos. Sozinha. Sem polícia. Sem seu investigador particular. Saberemos se não seguir as regras. A ligação foi cortada antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Juliana estava ao meu lado, tensa e pálida. Mãe, o que foi? Acho que Rodrigo ou Marcelo têm a Larissa e estão me chamando para uma armadilha. Precisamos chamar a polícia, Juliana insistiu com desespero na voz. Disseram sem polícia, respondi já pegando as chaves do carro. E depois de tudo que passou, não tenho certeza se podemos confiar no delegado Garcia. Ele parecia predisposto a acreditar no Rodrigo desde o início. Então o que vai fazer? Vou até lá, sozinha. Mamãe, não! É obviamente uma armadilha. Eu sei, filha, mas não posso deixar a Larissa em perigo. Ela só está nessa situação por nossa causa. Juliana segurou meu braço com força. Então eu vou com você. Não, você fica aqui e faz o seguinte. Se eu não ligar em 1 hora, manda toda a nossa evidência para a Carmen e para o delegado Garcia junto com o endereço do galpão. E liga para aquela jornalista do jornal local que sempre cobriu nossas ações beneficentes. A Fernanda sempre gostou de mim e duvido que recuse uma história bombástica como essa. Enquanto dirigia em direção ao galpão abandonado nos arredores de Guarulhos, tentei mais uma vez contatar o Sr. Nogueira. Nada. O silêncio do outro lado era aterrorizante. O medo crescia dentro de mim como uma onda escura, mas continuei dirigindo. Larissa havia se arriscado por nós. Não podia abandoná-la agora. No banco do passageiro, coloquei minha bolsa onde havia um spray de pimenta e meu próprio gravador. Se Rodrigo queria me atrair para uma armadilha, pelo menos eu documentaria tudo. O galpão era um prédio industrial, um dos imóveis antigos da construtora que Larissa havia herdado, desativado há anos e localizado em uma área industrial abandonada. Estacionei o carro na entrada e peguei minha bolsa. A noite estava escura. Apenas algumas luzes de poste distantes iluminavam fracamente o local. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito.
A porta de metal do galpão rangeu quando a empurrei, um som que ecoou sinistro na noite silenciosa. O interior estava fracamente iluminado por algumas lâmpadas de emergência, criando sombras fantasmagóricas entre pilhas de materiais de construção abandonados. Larissa, chamei, minha voz ecoando pelo espaço vazio. Estou aqui sozinha, como pediram. Ouvi passos e me virei rapidamente. Rodrigo emergiu das sombras vestindo um terno impecável, como se estivesse indo a um jantar de negócios e não a um sequestro. Aquele contraste entre a elegância dele e a situação sórdida me deu náuseas. Solange, sempre tão previsível, ele disse com aquele sorriso que antes eu achava charmoso e agora via como monstruoso. Sabia que viria correndo para salvar uma amiga. Onde está a Larissa? Ela está indisposta no momento. Se você a machucou, juro que... Por favor, ele interrompeu. Não sou um monstro. Ela simplesmente está tendo uma longa conversa com o Marcelo sobre os perigos de espiar pessoas. Dei um passo à frente, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. O que você quer, Rodrigo? Dinheiro? É isso? Quanto para nos deixar em paz de uma vez por todas, minha filha, a Larissa e eu? Rodrigo riu, um som frio que ecoou pelas paredes metálicas. Você realmente acha que se trata de dinheiro? Claro, dinheiro é bom. Mas o que realmente me move é o desafio, o jogo. Saber que posso manipular pessoas inteligentes como você e sua filha, isso é o verdadeiro prêmio. Isso é um jogo para você? Perguntei com desprezo. Arruinar vidas? Não arruino vidas, Solange. Simplesmente tiro vantagem de pessoas ingênuas que confiam demais. É seleção natural. Os fortes prosperam, os fracos sofrem. E você se considera forte? Questionei. Um homem que precisa mentir, enganar e manipular para conseguir o que quer? O sorriso dele vacilou por um instante. Forte o suficiente para destruir sua reputação. Forte o suficiente para fazer sua filha duvidar de você, mesmo que brevemente. E forte o suficiente para trazê-la até aqui, exatamente onde eu quero. O que pretende fazer? Me matar? Adicionar homicídio à sua lista de crimes? Rodrigo caminhou lentamente ao meu redor como um predador avaliando a presa. Não, nada tão dramático. Só quero que assine alguns documentos. Ele tirou um envelope do paletó e estendeu para mim. Dentro havia uma confissão meticulosamente redigida, onde eu admitia ter inventado todas as acusações contra ele por ciúmes e um desejo doentio de controlar minha filha. Também havia uma declaração me comprometendo a pagar uma indenização substancial por danos morais. Você realmente acha que vou assinar isso? Acho que vai quando entender completamente sua situação. Ele consultou o relógio com tranquilidade ensaiada. Neste momento, Marcelo está com a Larissa. E se você não assinar em 5 minutos, receio que ele possa perder a paciência. Quero ver a Larissa primeiro, exigi. Como sei que ela está bem? Rodrigo suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa e pegou o celular. Após discar um número, colocou no viva voz. Marcelo, nossa convidada quer uma prova de vida. Um momento, respondeu uma voz masculina. Ouvimos sons de movimento e então a voz de Larissa. Solange, não venha. Eles planejam. A voz foi cortada abruptamente. Satisfeita? Rodrigo guardou o telefone. Agora os documentos. Minha mente trabalhava freneticamente. Precisava ganhar tempo. Manter Rodrigo falando enquanto pensava em uma saída. A gravadora na minha bolsa estava registrando tudo, mas isso não ajudaria se não conseguíssemos sair dali. Como você fez as transferências bancárias? Perguntei fingindo curiosidade. Tenho que admitir, foi realmente brilhante. Rodrigo sorriu, seu ego claramente acariciado pelo elogio. Marcelo tem um irmão que trabalha no seu banco. Foi fácil conseguir acesso temporário. As transferências foram legítimas, só não autorizadas por você. Um detalhe técnico mais importante. E as assinaturas? Você mesmo falsificou? Tenho talentos diversos, ele respondeu com falsa modéstia. Mas chega de conversa. Assine os documentos agora. Foi nesse momento que percebi um movimento nas sombras atrás de Rodrigo. Uma figura se movia silenciosamente entre os materiais de construção empilhados. Você está blefando,
disse elevando minha voz para mascarar qualquer som. Marcelo não machucaria a Larissa seriamente. Seria fácil demais rastrear até vocês. Rodrigo deu de ombros. Acidentes acontecem em galpões abandonados, especialmente com pessoas que se metem em negócios alheios. A figura nas sombras estava mais perto agora. Reconheci o Sr. Nogueira movendo-se silenciosamente com o que parecia ser uma arma. Uma última pergunta. Continuei tentando manter Rodrigo concentrado em mim. Por que a Juliana? De todas as mulheres que você poderia ter escolhido, por que minha filha? Porque você era o verdadeiro alvo, Solange. Ele respondeu sem perceber a aproximação atrás dele. Juliana era só o meio de chegar até você e seu dinheiro. Sempre pesquiso minhas vítimas cuidadosamente. Mulheres de sucesso, independentes, com patrimônio significativo e uma filha única. O padrão perfeito. Foi quando o Sr. Nogueira fez seu movimento. Não se mexa, Rodrigo. Ele ordenou pressionando a arma contra as costas dele. Mãos onde eu possa ver. Rodrigo se congelou, mas seu rosto permanecia estranhamente calmo. Trouxe reforços? Previsível, mas decepcionante. Onde está a Larissa? Perguntei agora que tínhamos vantagem. Antes que Rodrigo pudesse responder, ouvi o som de passos se aproximando rapidamente. 2 homens corpulentos emergiram das sombras, ambos armados. Você realmente acha que viria sozinho? Rodrigo riu. Estes senhores são profissionais, não investigadores aposentados. Senhor Nogueira, sugiro que abaixe sua arma antes que isso fique desagradável. Estávamos encurralados. O Sr. Nogueira hesitou, claramente avaliando as chances. Então baixou lentamente a arma. Sensato, Rodrigo comentou. Agora, onde estávamos? Ah, sim, você estava prestes a assinar uma confissão. Foi quando ouvimos o barulho. Um estrondo ensurdecedor seguido de gritos e o som de vidros quebrando. Luzes potentes iluminaram o galpão através das janelas quebradas. Polícia! Todos no chão agora! As portas do galpão foram arrombadas e policiais armados invadiram o espaço. Rodrigo empalideceu, finalmente perdendo a compostura. O quê? Como? Ele gaguejou, olhando ao redor freneticamente. O rastreador no meu carro, respondi sem conseguir esconder um sorriso. Você realmente achou que eu viria completamente desprevenida? Juliana havia instalado um dispositivo de rastreamento no meu carro dias antes, parte do nosso plano de segurança caso algo desse errado. Quando os policiais nos alcançaram, reconheci o delegado Garcia liderando a operação. Senhora Santos, está bem? Ele perguntou com preocupação genuína. Estou, mas precisamos encontrar a Larissa. Ela está em perigo. Rodrigo foi imobilizado e algemado, assim como seus 2 capangas. O Sr. Nogueira imediatamente mostrou suas credenciais aos policiais, explicando a situação. Marcelo está com a Larissa, informei ao delegado Garcia. Rodrigo falou com ele por telefone há poucos minutos. O delegado assentiu e imediatamente organizou uma equipe para rastrear o sinal do celular de Rodrigo. Em menos de 10 minutos recebemos confirmação. Haviam localizado Marcelo e Larissa em uma casa abandonada nos arredores da cidade, não muito longe dali. Ela está bem, o delegado informou após receber o reporte pelo rádio. Assustada, mas fisicamente ilesa. Enquanto Rodrigo era levado para a viatura policial, ele parou brevemente ao meu lado. Isso não acabou, Solange, ele sussurrou. Você não tem ideia de quem eu sou realmente ou do que sou capaz. Na verdade, Rodrigo, respondi com calma. Acho que agora todo mundo sabe exatamente quem você é. Um golpista, um manipulador e agora um criminoso condenado. Quando finalmente saímos daquele galpão sombrio, a adrenalina começou a diminuir, me deixando trêmula e exausta. O Sr. Nogueira me acompanhou até onde as ambulâncias estavam estacionadas. Como você soube que precisávamos de ajuda? Perguntei. Tentei ligar várias vezes. Quando perdi contato com a Larissa, ativei nosso protocolo de emergência. Segui o sinal do rastreador que instalamos no seu broche. Quando vi para onde estava sendo levada, contatei o delegado Garcia imediatamente. Mas ele não acreditava em nós. Por que ajudaria agora? O Sr. Nogueira sorriu. Digamos que apresentei algumas evidências que ele não podia ignorar.
A gravação da Juliana com o Rodrigo foi só o começo. Tínhamos muito mais. Na delegacia, nos reencontramos com Larissa e Juliana, que havia sido trazida por precaução. As três nos abraçamos em um momento de puro alívio e emoção. As horas seguintes foram dedicadas a depoimentos formais e à construção do caso contra Rodrigo e Marcelo. O irmão de Marcelo, que trabalhava no banco, foi identificado e detido para interrogatório. As acusações falsas contra mim foram oficialmente retiradas e os documentos forjados enviados para a perícia oficial, que certamente confirmariam o que já sabíamos. Tudo não passava de uma elaborada armação. Quando finalmente fomos liberadas, o sol já estava nascendo no horizonte. Estávamos exaustas, mas vivas, e pela primeira vez em semanas, livres da sombra de Rodrigo Mendonça. O que aconteceu exatamente? Perguntei a Larissa quando nos sentamos em um café próximo à delegacia, tentando recuperar forças antes de ir para casa. Tudo ia conforme o plano, ela explicou com as mãos ainda tremendo ao segurar a xícara de café. Marcelo me levou para jantar e começou a falar sobre uma oportunidade de negócios. Sugeriu que eu vendesse a construtora e investisse o dinheiro em um projeto que ele estava organizando. Eu estava gravando tudo como combinamos, mas em determinado momento ele pediu para ver meu celular. Disse que queria me mostrar o site do tal projeto. Quando entreguei o aparelho, ele imediatamente desligou e tirou a bateria. Larissa fez uma pausa. Foi quando percebi que tinha cometido um erro terrível. Ele encontrou o dispositivo de gravação? Não imediatamente. Continuei fingindo interesse, tentando ganhar tempo. Mas então, ele recebeu uma ligação do Rodrigo. Falaram algo em código. Logo depois, sugeriu que fôssemos até o galpão abandonado da construtora para avaliar o potencial do espaço. Foi quando soube que estavam tramando algo maior. Juliana, que escutava atentamente, perguntou como ela tinha sido resgatada. O Sr. Nogueira chegou com a equipe dele e a polícia quase ao mesmo tempo. O Marcelo tentou fugir, mas foi detido rapidamente. Enquanto a conversa fluía, senti uma crescente sensação de alívio. O pesadelo estava finalmente acabando. Rodrigo estava preso, as acusações contra mim retiradas e, o mais importante, minha filha estava segura e nossa relação estava se reconstruindo. Olhei para Juliana e vi que ela também sorria, um sorriso verdadeiro que há meses não via no rosto dela. Conseguimos, mãe, ela disse segurando minha mão. Realmente conseguimos. 3 meses se passaram desde aquela noite no galpão abandonado. O verão havia chegado com força total, transformando São Paulo em um forno de concreto. Mas dentro do tribunal com ar-condicionado, eu me sentia estranhamente fria enquanto observava Rodrigo ser conduzido ao banco dos réus. Ele ainda mantinha aquela postura elegante, o rosto impassível, como se estivesse participando de um evento social desagradável, e não do próprio julgamento por múltiplas acusações criminais. Juliana estava sentada ao meu lado, apertando minha mão quando os procedimentos começaram. Nas últimas semanas, ela havia mergulhado em terapia intensiva, tentando compreender como tinha sido manipulada tão completamente. O processo de cura seria longo, mas ela demonstrava sinais da força e determinação que sempre admirei nela. Minha empresa também estava se recuperando. Depois que as acusações foram retiradas oficialmente, a maioria dos clientes voltou, alguns até pedindo desculpas por terem duvidado de mim. O Estado contra Rodrigo Mendonça e Marcelo Cardoso anunciou o juiz dando início à sessão. As acusações eram extensas: falsificação de documentos, extorsão, fraude, sequestro, conspiração e falsidade ideológica. A lista parecia interminável. Marcelo havia aceitado um acordo de delação premiada, concordando em testemunhar contra Rodrigo em troca de uma sentença reduzida. Sua colaboração estava sendo fundamental para desmantelar todo o esquema. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o estrado sentindo o peso de todos os olhares. O promotor, um homem de meia-idade com olhos penetrantes, me guiou através dos eventos dos últimos meses. Relatei como Rodrigo havia tentado isolar Juliana de mim, como havia ameaçado minha empresa com documentos falsificados, como havia orquestrado o sequestro de Larissa.
Durante meu depoimento, Rodrigo permaneceu calmo, ocasionalmente inclinando-se para sussurrar algo ao ouvido de seu advogado. O advogado de defesa tentou me desacreditar durante o interrogatório. Tentou me pintar como uma mãe controladora e possessiva, desesperada por manter poder sobre a filha adulta. Sugeriu que eu havia fabricado evidências contra Rodrigo por puro ciúme e medo de perder influência. Senhora Santos, ele perguntou com falsa cordialidade, não é verdade que a senhora sempre desaprovou os relacionamentos da sua filha? Não, isso é completamente falso, respondi com calma. Sempre apoiei as decisões da Juliana, desde que fossem saudáveis e genuínas. E quem define o que é saudável e genuíno? A senhora como juíza autodesignada dos relacionamentos da sua filha? O promotor se levantou. Objeção, Excelência. Argumentativo. Procedente, o juiz respondeu. Reformule a pergunta, doutor. O advogado mudou de tática, tentando desacreditar o trabalho do Sr. Nogueira e sugerindo que as gravações poderiam ter sido editadas ou manipuladas. Mas cada uma das tentativas foi cuidadosamente rebatida com evidências forenses, testemunhos corroborativos e a própria confissão de Marcelo. Quando Juliana testemunhou, vi lágrimas nos olhos de várias pessoas na plateia. Ela descreveu com detalhes como havia sido manipulada, isolada de sua família, convencida a duvidar da própria mãe. Larissa também prestou depoimento, relatando como Marcelo havia se aproximado dela, seguindo exatamente o mesmo padrão usado por Rodrigo. Mas foi quando Regina Mendonça subiu ao estrado que o tribunal ficou completamente silencioso. Com a voz embargada, mas firme, ela descreveu os 3 casamentos anteriores do filho e o padrão destrutivo que ele havia seguido ao longo dos anos. Meu filho é um homem doente, ela disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentei ajudá-lo, tentei tratamento, mas ele sempre se recusou a reconhecer o problema. Peço perdão a todas as mulheres que ele prejudicou. Além das 3 vítimas anteriores que Regina havia mencionado, outras 2 mulheres apareceram durante o julgamento para testemunhar. Uma delas, uma empresária de Belo Horizonte, descreveu como Rodrigo havia desaparecido com R$150 mil depois de convencê-la a investir em um negócio inexistente. A outra, uma professora universitária, relatou como ele a havia deixado endividada e emocionalmente destruída. O julgamento durou 2 semanas completas. Cada dia trazia novas revelações sobre a extensão das atividades criminosas de Rodrigo. No 10º dia, para surpresa de todos, ele decidiu testemunhar em própria defesa. Subiu ao estrado com a mesma confiança de sempre, como se estivesse prestes a dar uma palestra inspiradora e não lutando para evitar décadas de prisão. Senhor Mendonça, seu advogado perguntou, como responde a essas acusações? Rodrigo ajeitou a gravata e olhou diretamente para o júri. Sou vítima de uma campanha de difamação orquestrada por uma mulher que não conseguiu aceitar que sua filha estava crescendo e seguindo seu próprio caminho. Sua performance foi impecável. Admitiu certas imprecisões no currículo, mas insistiu que seus sentimentos por Juliana eram genuínos. Negou veementemente qualquer envolvimento na falsificação de documentos contra minha empresa ou no sequestro de Larissa. E suas ex-esposas? O promotor perguntou durante o contra-interrogatório. Todas elas também estão conspirando contra o senhor? Meus casamentos anteriores terminaram por incompatibilidades naturais. Rodrigo respondeu suavemente. Lamento que essas mulheres tenham se sentido magoadas, mas transformar decepções românticas em acusações criminais é no mínimo questionável. O promotor, então, apresentou as anotações encontradas no quarto de Rodrigo, na casa dos pais. Fotografias de mulheres com detalhes sobre patrimônio e vulnerabilidades. E isto, senhor Mendonça, também são apenas incompatibilidades naturais? Por um breve instante, a máscara de Rodrigo vacilou. Um lampejo de raiva cruzou seus olhos antes que conseguisse recompor a expressão serena. Sou um homem organizado. Gosto de conhecer bem as pessoas com quem me relaciono. A deliberação do júri foi surpreendentemente breve. Depois de apenas 5 horas, retornaram com o veredito, culpado em todas as acusações.
Rodrigo permaneceu impassível quando o juiz anunciou a sentença. 22 anos de prisão sem possibilidade de livramento condicional antes de cumprir pelo menos 15 anos. Quando os oficiais se aproximaram para levá-lo, Rodrigo se virou na minha direção. Por um segundo, nossas miradas se encontraram. Não havia ódio nos olhos dele, nem raiva, nem sequer frustração. Apenas uma curiosidade fria, como se eu fosse um experimento interessante que havia reagido de forma inesperada. Acabou. Juliana sussurrou ao meu lado, apertando minha mão. Finalmente acabou. Mas enquanto observava Rodrigo sendo conduzido para fora do tribunal, eu não tinha certeza se algo envolvendo uma pessoa como ele realmente terminava algum dia. Nas semanas seguintes ao julgamento, nossa vida lentamente começou a retornar à normalidade. Ou melhor, a uma nova normalidade. Juliana voltou ao trabalho, mas decidiu mudar de departamento para evitar olhares curiosos e sussurros de colegas. Foi durante um almoço de domingo, 6 meses após o julgamento, que Juliana trouxe uma ideia que me surpreendeu. Mãe, estive pensando, ela disse girando distraidamente o copo de suco. Quero recomeçar em outro lugar, longe daqui, longe de todas as memórias ruins. Estava pensando em Florianópolis. Senti meu coração apertar, mas entendi perfeitamente. E o que faria lá? Perguntei, tentando não demonstrar a tristeza de imaginar minha filha longe. Sempre sonhei em ter uma livraria com um café aconchegante. Ela respondeu, com os olhos brilhando de uma forma que não via há muito tempo. Um lugar onde as pessoas possam ler, tomar um café, conversar. Algo simples, mas meu. É uma ideia maravilhosa, filha, e tem meu total apoio. 2 semanas depois, ajudei Juliana a se mudar para Florianópolis. Ela encontrou um ponto comercial charmoso no centro histórico, perto da praia. Enquanto organizávamos as prateleiras da futura livraria, conversamos sobre tudo o que havíamos passado e sobre os planos para o futuro. Eu também tomei uma decisão importante. Decidi vender minha empresa. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que queria mais liberdade, mais tempo para viver, ao invés de apenas trabalhar. A venda foi concluída 3 meses depois por um valor justo, me dando segurança financeira para o resto da vida e liberdade para viajar, para estar presente na vida de Juliana de uma forma que não conseguia antes. Larissa também estava refazendo sua vida. Ela assumiu completamente o controle da construtora, e a empresa estava prosperando sob sua liderança. E, para nossa alegria, conheceu um engenheiro honesto e gentil que trabalhava em um dos projetos dela. O noivado foi anunciado num jantar onde rimos, choramos e brindamos aos recomeços. Foi numa tarde tranquila, 4 meses após a mudança de Juliana para Florianópolis, que recebi o envelope. Eu estava visitando minha filha, ajudando a organizar a inauguração da livraria que aconteceria na semana seguinte. Quando voltamos para o apartamento dela, havia um envelope na porta. Meu nome estava escrito com uma letra desconhecida. O que é isso? Juliana perguntou, notando minha hesitação. Abri cuidadosamente. Dentro havia apenas um bilhete curto. Você acha que ganhou, mas isso está longe de terminar. Até breve. A letra R estava rabiscada no final. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Rodrigo estava na prisão, mas claramente ainda tentava nos alcançar. É dele, não é? Juliana havia empalidecido. Como ele conseguiu nosso endereço aqui? Imediatamente liguei para o Sr. Nogueira, que agora era praticamente um membro da família. Ele prometeu investigar e em 2 dias tinha respostas. Rodrigo havia convencido um comparsa do lado de fora da prisão a nos vigiar e entregar a mensagem. Ele ainda acha que pode nos assustar, que tem algum poder sobre nós. O Sr. Nogueira conseguiu identificar o comparsa através de câmeras de segurança do prédio de Juliana. O homem foi preso por intimidação e ameaça. Mais importante, as autoridades prisionais foram notificadas sobre as atividades de Rodrigo. Ele foi colocado em isolamento e perdeu todos os privilégios que havia conquistado manipulando guardas e outros prisioneiros. Sua capacidade de se comunicar com o mundo exterior foi severamente restrita. Acabou de verdade agora? Juliana perguntou quando recebemos a notícia. Acabou, filha. Ele não tem mais como nos alcançar.
A inauguração da livraria de Juliana foi um sucesso absoluto. O espaço que ela criou era exatamente como havia sonhado. Aconchegante, cheio de luz natural, com estantes de madeira repletas de livros e um café no fundo, que servia os melhores cafés e bolos da região. Fiquei ali por 2 semanas, ajudando nos primeiros dias, vendo minha filha finalmente florescer. Foi durante uma dessas tardes, enquanto organizávamos livros novos que haviam chegado, que Juliana mencionou casualmente. Conheci alguém. Um professor de literatura que vem aqui quase todo dia. Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. E como ele é? Gentil, ela respondeu com um sorriso tímido. Paciente. Não apressado. E o mais importante, mãe, ele me faz sentir segura sem me fazer sentir controlada. É diferente de tudo que senti antes. Fico feliz por você, filha. Só vá devagar, sem pressa. Ela riu. Acredite, depois de tudo que passei, devagar é a única velocidade que conheço agora. Nossos almoços de domingo foram retomados, agora por videochamada. Todo domingo, às 12 horas, independentemente de onde eu estivesse viajando, nos conectamos. Juliana me mostrava as novidades da livraria, me contava sobre os clientes regulares que se tornaram amigos, sobre os eventos literários que estava organizando. 6 meses após a inauguração da livraria, fui visitá-la novamente. A mudança nela era impressionante. Havia uma leveza em seus movimentos, uma confiança genuína em sua voz, um brilho nos olhos que não via desde antes de conhecer Rodrigo. Estávamos sentadas numa tarde chuvosa na livraria vazia, tomando chá e observando a chuva cair lá fora quando ela disse: Obrigada, mãe. Pelo quê, filha? Por tudo. Por não desistir de mim mesmo quando eu me afastei. Por arriscar nossa relação para me salvar. Por ter sido forte quando eu estava fraca. Você salvou minha vida naquele casamento, sabia? Lágrimas encheram meus olhos. Você teria descoberto eventualmente quem ele realmente era. Talvez, ela concordou, mas talvez já fosse tarde demais. Talvez eu já tivesse perdido tudo, inclusive você. Segurei a mão dela através da mesa. Nunca me perderia, Juliana. Nunca. Não importa o quanto você se afastasse, eu sempre estaria aqui, esperando você voltar. Você sabe o que aprendi com tudo isso? Ela perguntou. Que não é vergonha ter sido enganada. Vergonha é quem engana. Que pedir ajuda não é fraqueza, é força. E que família verdadeira, amor verdadeiro, não te isola do mundo. Te conecta com ele. Fiquei em Florianópolis por mais uma semana. Na noite antes de voltar para São Paulo, Juliana organizou um jantar. Ela, eu, Larissa, que havia viajado especialmente, e o Sr. Nogueira, que também fazia parte da nossa família escolhida agora. Brindamos aos recomeços, às vitórias, à justiça. E brindamos também às cicatrizes, porque elas provavam que havíamos sobrevivido. Rodrigo Mendonça está na prisão, começou Larissa erguendo a taça. Sem poder, sem vítimas, sem a capacidade de destruir mais vidas. E nós, completei, estamos livres, mais fortes e mais unidas do que nunca. Aquela noite, deitada no quarto de hóspedes do apartamento de Juliana, pensei em toda a jornada. Tinha começado com uma frase devastadora na véspera de um casamento. Mãe, o melhor presente seria você se afastar de nós. E agora, terminava com minha filha reconstruída, independente, feliz e mais próxima de mim do que nunca. Rodrigo havia pedido minha ausência como presente de casamento. Em vez disso, recebeu 22 anos de prisão e a transformação de suas vítimas em mulheres fortes e resilientes. Se isso não era justiça, eu não sabia o que era. No dia seguinte, antes de pegar meu voo de volta, passei uma última vez na livraria. Juliana estava atendendo uma cliente, recomendando livros com um entusiasmo genuíno. Quando a cliente saiu, ela veio até mim. Vai ficar bem? Perguntei, abraçando-a. Vou ficar ótima, mãe, ela respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente quem sou e o que quero. E nada disso inclui ter medo de fantasmas do passado. Enquanto o avião decolava de Florianópolis, olhei pela janela para a cidade que agora abrigava minha filha e seu novo começo.
Rodrigo Mendonça havia tentado destruir nossa família, nos separar, nos enfraquecer. Mas conseguiu exatamente o oposto. Nos fortaleceu, nos uniu de maneira mais profunda, nos ensinou que amor verdadeiro não controla, não isola, não manipula. Amor verdadeiro protege, apoia, liberta. E essa era a verdadeira vitória. Não a sentença de prisão de Rodrigo, embora fosse importante. Não a recuperação do nosso patrimônio, embora fosse um alívio. A verdadeira vitória era saber que minha filha estava feliz, segura e livre. Que ela tinha aprendido a confiar novamente, mas dessa vez com sabedoria. Que nossa relação havia sido testada pelo fogo e emergido mais forte. Rodrigo estava definitivamente derrotado. E nós estávamos definitivamente vivas. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.